Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa exploração de hoje. A gente vai fundo num negócio que está na ponta dos nossos dedos todo santo dia, mas que talvez a gente não pare para pensar como a engrenagem roda. A internet. Recebemos um material bem completo aqui, um documento chamado Internet e as suas tecnologias, e ele vai ser nosso mapa, digamos assim. A missão: desvendar um pouco dos mistérios dessa rede imensa, sabe? Desde quando ela nem sonhava em ser o que é hoje, até as tecnologias que deixam a gente maratonar série, fofocar no Zap e até trabalhar. É exatamente esse o plano. Vamos tentar desconstruir essa aparente mágica, entender a estrutura por trás, os idiomas que as máquinas falam, né, os protocolos e os serviços que fizeram da internet algo tão presente nas nossas vidas. É um ecossistema fascinante quando a gente começa a olhar mais de perto. Então, bora simbora desempacotar isso. Para a gente começar do começo. Afinal de contas, o que danado é a internet? O material aqui compara com uma rede gigante de estradas digitais, conectando milhões e milhões de aparelhos pelo mundo afora. Achei boa essa imagem. É uma analogia muito feliz, sim. Pense numa teia global, sem um centro único de comando, onde a informação viaja numa velocidade, assim, espantosa. O curioso é que essa rede toda nasceu de uma necessidade militar, lá em 1969, com a ARPANET. A ideia inicial era conectar centros de pesquisa e universidades nos Estados Unidos, garantindo que a comunicação resistisse mesmo se parte da rede fosse, digamos, bombardeada. Um fruto direto da tensão da Guerra Fria, né? E olha que história massa. O primeiríssimo e-mail, enviado em 1971 pelo Ray Tomlinson, foi basicão. Ele mandou um QWERTUIP, só as primeiras letras do teclado. O cabra só queria testar se o negócio funcionava mesmo. Exato. E foi ele que inventou de usar o arroba para separar o nome do usuário do servidor. Quem diria que um teste tão simples ia virar o padrão que a gente usa até hoje? Muita simplicidade para algo tão complexo hoje, né? Exatamente. Uma simplicidade que contrasta demais. E essa ARPANET começou bem modesta, interligando apenas 4 universidades americanas. Aliás, a primeira tentativa de login remoto foi, quase uma comédia. Como assim? Tentaram digitar login, mas o sistema caiu depois das 2 primeiras letras, LO. Sério? Ló. Pois é, um início bem tropeçante para algo que se tornaria global. Pois é, mas aí o negócio começou a engrenar. O pessoal percebeu que com várias redes surgindo, precisava de um jeito de todo mundo se entender. Uma língua franca digital, né? Foi aí que, nos anos 80, desenvolveram o famoso conjunto de protocolos TCP/TCP. Isso, que se tornou o padrão oficial em 1983 e a espinha dorsal da internet até hoje. E o boom mesmo pra gente, pro usuário comum, veio em 91, quando Tim Berners-Lee inventou a World Wide Web, o WWW. Aí sim a internet ficou mais visual, com páginas, links, imagens, ficou navegável. A criação da WWW foi, sem dúvida, o catalisador para a popularização da internet. Antes disso, era um ambiente muito mais restrito a acadêmicos e técnicos, sabe? Entendi. Então, fazendo um resumo rápido da evolução. 1969 nasce a ARPANET, 1971 o primeiro e-mail e o arroba, 1983 o TCP vira o padrão, 1991 surge a World Wide Web. Aí em 95 ela se abre para o comércio, para o povão. Isso, 1995 a internet se abre de vez para o uso comercial e público. E dos anos 2000 para cá, testemunhamos a explosão das redes sociais, streaming, smartphones, a internet se tornando onipresente. E tem uma coisa que eu achei espetacular: os cabos submarinos. O material fala que dá para achar mapas interativos na web mostrando onde eles passam. São mais de 1,3 milhão de quilômetros de cabos no fundo do oceano. É impressionante, né? Demais. É por ali que passa a imensa maioria, mais de 99%, de toda a comunicação internacional. A gente pensa em satélite, mas o grosso do tráfego é debaixo d'água. Loucura. É verdade. Os satélites são importantes para áreas remotas, mas a capacidade dos cabos é muito maior. Certo. Entendemos a história e a dimensão. Mas no dia a dia, como é que a informação sai do meu celular aqui no Recife e chega lá no servidor do outro lado do mundo? O material usa outra imagem boa. Parece um sistema de correios turbinado. A informação vira pacotinhos. Exatamente.
Seja uma foto, um vídeo, uma mensagem, tudo é quebrado em pequenos pacotes de dados. Cada pacote contém um pedaço da informação e também os endereços de origem e destino, os famosos endereços IP. Ah, o IP, que funciona como o CEP e o número da nossa casa no mundo digital, né? Isso, perfeito. Esses pacotes viajam pela rede como se fossem cartas, passando por vários carteiros e centrais de distribuição, que são os roteadores e servidores. E o interessante é que eles podem até seguir caminhos diferentes. Espera aí, caminhos diferentes? Quer dizer que um pedaço da minha foto pode ir por um cabo e outro pedaço por outro? Precisamente. A rede é projetada para encontrar as rotas mais eficientes disponíveis naquele momento. É muito dinâmico. Caramba! Quando todos os pacotes chegam ao destino, eles são reorganizados na ordem correta para remontar a informação original, a foto, o vídeo, a página da web. É essa flexibilidade que torna a internet tão resiliente, sabe? Se um caminho está congestionado ou bloqueado, os pacotes podem ser desviados por outro. Entendi. Tipo um Waze para os dados. É uma boa analogia. E a velocidade com que isso acontece, especialmente na fibra ótica, que transmite dados como pulsos de luz, é estonteante. Permite comunicação quase instantânea entre continentes. Rapaz, é uma logística danada por trás de um clique. E para organizar essa dança dos pacotes, tem toda uma estrutura, né? As peças do quebra-cabeça que o material fala. Sim, existe uma arquitetura fundamental. Primeiro, temos os dispositivos de acesso. Nossos computadores, celulares, tablets, smart TVs, consoles de videogame, hoje em dia até geladeiras e relógios conectados. É qualquer aparelho que fala a língua da internet, basicamente. Qualquer coisa que entra na rede. Isso. Depois, vem os equipamentos que fazem a conexão. O modem, que é a ponte entre a sua casa e a rede do provedor de internet. Aquele aparelhinho da operadora. Exato. E o roteador que pega esse sinal e distribui para os seus dispositivos, geralmente via Wi-Fi ou cabo de rede. Em redes maiores, como de empresas, entram em cena também os switches. Switches? Eles ajudam a organizar o tráfego dentro da rede local, conectando vários computadores, impressoras, de forma mais eficiente que um simples roteador doméstico faria numa escala maior. Entendi. E os gigantes silenciosos, os servidores. Aqueles computadores superpotentes que ficam lá guardando os sites, os vídeos, nossas fotos na nuvem, rodando aplicações complexas. São os data centers mundo afora. Essenciais. E ligando tudo isso à infraestrutura física, os cabos submarinos que já comentamos e os satélites para áreas mais remotas ou como backup. E claro, quem nos vende o acesso a tudo isso? Os provedores de internet, ISPs como Claro, Vivo, TIM, Oi e tantos outros provedores regionais importantes, tipo a Brisanet aqui no Nordeste. Exatamente. E vale lembrar que nem toda rede é a internet aberta, essa que a gente usa todo dia. Empresas e instituições frequentemente usam redes privadas. A intranet é uma rede interna, sabe? Acessível apenas aos funcionários ou membros daquela organização. Ah, tipo o sistema de notas da faculdade ou a rede interna de uma firma. Isso, para compartilhar informações, sistemas internos, etc. Já a intranet é um passo além. Ela permite que alguns usuários externos específicos, tipo fornecedores ou clientes VIP, acessem partes controladas da rede interna da empresa. Tipo um fornecedor que entra no sistema para ver o estoque. Perfeito! Um fornecedor que consulta o estoque online da empresa para programar uma entrega, por exemplo, estaria usando uma extranet. É um acesso limitado e controlado. Entendi. Quer dizer, a gente usa a internet pública, mas as empresas têm seus clubinhos digitais. Algumas devem ser enormes. Mas para qualquer uma dessas redes funcionar, a comunicação precisa seguir regras, certo? É aí que entra o tal do TCP/IP que você mencionou antes. O material diz que ele é tipo a receita de bolo da comunicação. É uma boa forma de colocar.
O modelo TCP/IP é o conjunto de protocolos padrão que define como os dados devem ser preparados, endereçados, transmitidos, roteados e recebidos. Ele é geralmente descrito com 4 camadas conceituais, cada uma responsável por uma parte do processo. Funciona como camadas de cebola, digamos. Camadas, ok. No topo, a camada de aplicação. É onde moram os aplicativos que a gente usa. Navegador web, com protocolos como HTTP, HTTPS, e-mail SMTP, POP/MAP, mensageiros, streaming, é a interface com o usuário final. O que a gente vê e clica. Isso. Abaixo, a camada de transporte. Aqui, os protocolos principais são o TCP e o UDP. O TCP, o Transmission Control Protocol, é o organizado. Ele garante que todos os pacotes cheguem sem erros e na ordem certa. Tipo, entrega com aviso de recebimento. Exato. Como um serviço de entrega com confirmação e seguro. Já o UDP, o User Datagram Protocol, é o apressado, mais rápido, mas não oferece essas garantias todas. É bom para coisas como streaming de vídeo ao vivo ou jogos online. Ah, por isso que às vezes a imagem do streaming dá uma pixelada rápida, mas não trava tudo esperando. É o UDP em ação, priorizando a velocidade. Exatamente. O UDP não fica esperando confirmação de cada pacote, ele continua mandando. Se perder um ou outro, paciência. O importante é não atrasar muito. Entendi. E as outras camadas? A camada seguinte é a camada de internet, onde o famoso IP, o Internet Protocol, opera. É aqui que os pacotes recebem seus endereços de origem e destino, os IPs, e onde se decide a melhor rota para eles viajarem pela rede, o roteamento, o GPS dos dados, como diz o material. Boa. O GPS dos dados. Sabe, colocando os bits nos cabos de cobre, na fibra ótica ou nas ondas de rádio do Wi-Fi. É como os dados pulam de um aparelho para o outro na mesma rede local. Entendi. TCP e IP, então, são os chefes das camadas de transporte e internet, por isso o nome do modelo. E protocolo, repetindo, é tipo a etiqueta, as regras de como conversar, né? Um idioma que as máquinas precisam falar para se entender, senão vira uma bagunça. Perfeito. Um protocolo é um conjunto formal de regras e convenções. O HTTP, por exemplo, define como o navegador pede uma página e como o servidor responde. O HTTPS faz a mesma coisa, só que adiciona uma camada de segurança com criptografia. Aquele S é de secure, seguro. O cadeadinho no navegador. Esse mesmo, essencial para proteger nossos dados. E esses protocolos estão todos embutidos nos softwares, no sistema operacional, nos navegadores, fazendo tudo funcionar sem que a gente precise pensar neles o tempo todo. E o material cita rapidinho outro modelo, o OSI, com 7 camadas, diz que é mais teórico, precisa decorar aquilo tudo. Fui enviar rápido 3 salgados para André, aquela frase para decorar. O modelo OSI, Open Systems Interconnection, é mais um modelo de referência, um guia conceitual mais detalhado que o TCP/IP. Ele ajuda a entender as diferentes funções da rede de forma mais granular, digamos, mas na prática a internet roda sobre a arquitetura do TCP/IP. Ah, bom. As do OSI, que são sessão e apresentação, têm suas funções meio que absorvidas pelas outras camadas no modelo TCP/IP. Então, a frase para decorar é divertida, mas focar nas 4 camadas do TCP/IP, aplicação, transporte, internet, acesso à rede, é mais útil para entender como a internet funciona no dia a dia mesmo. Ufa, menos mal. Beleza, já entendemos a estrutura, as regras. Agora, o que a gente efetivamente faz com tudo isso? Os serviços. O básico do básico é a navegação na web, né? Abrir o navegador e sair clicando nos links. Aliás, que legal saber que o primeiro site do mundo, lá do CERN, ainda está no ar. Simples que só ele, mas está lá. http://info.cern.ch. Exato. E junto com a web, o e-mail, que apesar das redes sociais e tudo mais, continua sendo crucial para a comunicação formal, profissional e envio de arquivos importantes. Depois vieram outros serviços que se tornaram essenciais no nosso dia a dia, como a transferência de arquivos. Hoje a gente usa Google Drive, Dropbox, OneDrive para tudo. Jogar arquivos na nuvem e acessar de qualquer lugar.
O Google Drive dá 15 GB de graça, quebra um galho danado. Com certeza. E as mensagens instantâneas? O WhatsApp domina aqui no Brasil, né? Mas tem Telegram, Messenger. O Zap, olha que curioso, foi criado em 2009 por ex-funcionários do Yahoo. Não sabia. E o streaming? Mudou como a gente consome música e vídeo. Netflix, Spotify e YouTube. O Spotify é sueco, sabia? Surgiu em 2008. Tem também a computação em nuvem, cloud computing, que vai além de só guardar arquivo. É usar softwares e até poder de processamento que estão em servidores remotos. A gente fala mais dela daqui a pouco. Beleza. As redes sociais, claro, o Facebook começou lá em Harvard em 2004 só para estudantes. Olha onde chegou. E o VoIP, Voz sobre IP. As ligações pela internet, Skype popularizou isso lá atrás, né? Em 2003 o material diz. Mas hoje tá em tudo, WhatsApp, Zoom, Meet. Exatamente. Hoje é super comum, é serviço que não acaba mais. E por trás de cada um deles tem tecnologias específicas trabalhando pesado, né? Os bastidores que o material lista. A gente já falou de algumas. Sim, tecnologias que habilitam esses serviços. Já falamos do HTTP, HTTPS para web e do TCP/IP como base. Outro que é absolutamente fundamental é o DNS, Domain Name System. Pense nele como a agenda de contatos da internet. A tradutora de nomes para números. Isso, nós digitamos nomes fáceis de lembrar, tipo www.google.com, mas os computadores se entendem mesmo é por números, os endereços IP. O DNS faz essa tradução. Nome vira número. Sem ele, navegar seria... Nossa. Impraticável. Seria decorar a lista telefônica. Ninguém merece. Deus me livre. Exato. Temos também o Wi-Fi, ou Wireless Fidelity, a tecnologia de rede sem fio baseada em ondas de rádio. Foi criada na Austrália em 1997 e nos libertou dos cabos em casa, no trabalho. Uma maravilha. Com certeza. E a segurança é crucial, né? Por isso temos protocolos como o SSL, TLS, Secure Sockets Layer, Transport Layer Security. Eles que criam aquele túnel criptografado para o HTTPS, o cadeado no navegador, essencial para proteger senhas, dados de cartão de crédito. Ah, então o HTTPS usa o SSL TLS por baixo dos panos. Isso, o TLS é a versão mais moderna e segura do SSL, que foi originalmente criada pela Netscape lá nos anos 90. Entendi. E o firewall? O material compara com segurança de boate digital. Gostei disso. É uma boa analogia. O firewall funciona como um filtro. Ele monitora o tráfego que entra e sai da sua rede ou do seu computador individual e bloqueia o que for suspeito ou não autorizado, com base em regras que a gente define. É uma barreira de proteção essencial. Faz sentido. E falando em proteção e privacidade, temos a VPN, Virtual Private Network. Ah, VPN. Muita gente usa para acessar conteúdo de outro país ou para parecer que está em outro lugar, né? Mas é para segurança também, né? O material compara com mandar uma carta no envelope lacrado e dentro de outro envelope. Exatamente essa a ideia. A VPN cria um túnel criptografado entre o seu dispositivo e um servidor VPN em algum lugar do mundo. Todo o seu tráfego de internet passa por dentro desse túnel seguro. Isso mascara seu endereço IP real e protege seus dados de gente tentando bisbilhotar, especialmente quando você usa redes Wi-Fi públicas, tipo de café, aeroporto. Que são um perigo, né? Podem ser, sim. Então a VPN é ótima para privacidade e segurança nesses casos. E por fim tem a tecnologia P2P, Peer-to-Peer. Ponto a ponto. Isso, onde os usuários se conectam diretamente entre si para trocar arquivos sem precisar de um servidor central para intermediar tudo. O BitTorrent, que surgiu em 2001, é o exemplo mais famoso disso. Falamos muito de cloud computing, a tal nuvem. Você disse que é tecnologia e serviço. Fiquei pensando nisso. É as duas coisas, sim. A tecnologia é toda a infraestrutura por trás, os data centers gigantescos com milhões de servidores, sistemas de armazenamento super complexos, redes de altíssima velocidade, software de virtualização que faz tudo isso funcionar como uma coisa só. A parte física e lógica escondida. Exato! E o serviço é o que nós, usuários ou empresas, usamos sobre essa infraestrutura.
A analogia da energia elétrica que o material traz é muito boa. A gente usa a luz, o serviço, sem precisar ter uma usina em casa, que é a tecnologia. A gente paga pelo consumo. Boa. E tem tipos diferentes de serviço na nuvem, né? IaaS, PaaS, SaaS, sopa de letrinhas. Tem sim. IaaS, Infrastructure as a Service, é quando a empresa contrata a infraestrutura básica da nuvem. Máquinas virtuais, armazenamento, rede, e aí monta o que precisar em cima disso. É mais flexível, mas exige mais conhecimento técnico. Tipo alugar o terreno e construir a casa. Ótima analogia. PaaS, Platform as a Service, já oferece um ambiente mais pronto, uma plataforma para desenvolvedores criarem, testarem e rodarem suas aplicações, sem se preocupar tanto com a infraestrutura por baixo. Seria como alugar a casa já com a estrutura pronta, só faltando mobiliar e decorar. E SaaS é o que a maioria das pessoas usam no dia a dia. É o software que roda direto no navegador ou app, sem precisar instalar quase nada. Pensa no Google Docs, Trello, Canva, Salesforce. Ah, o Gmail é SaaS, então. Exatamente. Você só usa, não gerencia nada da infraestrutura ou da plataforma. É um modelo mais pronto para usar. E a vantagem é poder acessar de qualquer lugar, ter backup mais fácil, colaborar com outras pessoas. E para as empresas, muitas vezes sai mais barato do que manter tudo em casa, né? Ter que comprar servidor, cuidar de refrigeração, segurança. Sem dúvida. Redução de custos, escalabilidade, aumentar ou diminuir recursos conforme a necessidade, acesso global, são muitas vantagens. Não à toa, o material diz que 90% das empresas já usam nuvem de alguma forma. É impressionante. E pensar que esses data centers gigantes precisam de uma refrigeração brutal para não superaquecer. Imagina o calor lá dentro e a conta de luz. Quem quiser testar, é só usar o Google Drive, Dropbox, o OneDrive grátis, né? Já dá uma ideia. Perfeito. E só para amarrar as pontas sobre redes corporativas e comunicação, que a gente pincelou, lembramos da intranet, interna, só para funcionários, e extranet, acesso externo controlado para parceiros. Certo. E os servidores, web, e-mail, arquivos, banco de dados, trabalham em conjunto o tempo todo. Quando você faz uma compra online, por exemplo, o servidor web mostra a página do produto, o servidor de banco de dados busca o preço e o estoque, o servidor de aplicação processa o seu pedido e o pagamento e o servidor de e-mail manda a confirmação para você. É uma orquestra. Uma orquestra digital. Legal. E a comunicação online hoje é um mix de tudo, né? E-mail, chats tipo Zap, VoIP tipo Skype ou ligação do Zap, videochamadas no Zoom ou Meets e as redes sociais para tudo quanto é coisa. Exatamente. Tudo integrado, muitas vezes no mesmo aplicativo. Rapaz, que viagem. É assim, muita coisa acontecendo por trás da tela, né? Desde a origem lá na Guerra Fria com a ARPANET, meio que sem querer. A invenção da web que deixou tudo mais fácil pra gente. Os protocolos TCP/IP que organizam essa bagunça toda. Até essas tecnologias mais novas como cloud e VPN que a gente usa sem nem perceber direito como funcionam. É fascinante. De fato, a internet é um organismo tecnológico vivo, pulsante, em constante mutação. Ela redefiniu completamente a maneira como a gente se informa, trabalha, se relaciona, tem uma noção, mesmo que básica, de como essas engrenagens funcionam, nos torna usuários mais conscientes, mais críticos e, quem sabe, até mais seguros nesse ambiente digital tão complexo. Com certeza. Esperamos que essa nossa conversa tenha acendido umas luzinhas aí na cabeça de quem está ouvindo, ajudado a entender melhor o como e o porquê dessa rede que conecta o planeta, trouxe alguns ahá momentos, como a gente gosta de dizer aqui. E fica talvez uma provocação final, né? Sabendo do poder imenso dessa ferramenta, que encurta distâncias, que democratiza pelo menos em parte o acesso à informação e conecta bilhões de mentes, como podemos, cada um de nós, e também como sociedade, usar essa tecnologia de forma mais positiva, mais construtiva e mais ética daqui para frente? O que a gente pode fazer para melhorar? É uma pergunta de responsa para a gente levar para casa e matutar. Fica aí a reflexão.
Valeu demais pela companhia nessa exploração de hoje. Até a próxima.